Fala, meus queridos alunos do segundo ano, bora lá então. Hoje continuando aí a nossa quarentena, mas as aulas não podem parar. Então hoje nós vamos trabalhar o que com vocês? Vamos trabalhar equações trigonométricas em R. Pega a apostila lá, Matemática A, página 158, tá? Equações trigonométricas em R. Nós já vimos equações trigonométricas lá na aula 8, aula 7 e aula 8, se você dá uma olhada lá. O que eram as equações trigonométricas? Nada mais do que descobrir valores de x da nossa incógnita de tal forma que o seno, que a função trigonométrica satisfazesse o resultado que está dando. Então, seno de x igual a meio, você tinha que localizar quais os ângulos cujo seno vale meio. Muito simples, isso daí você viu que é bem tranquilo, tá? Qual é o detalhe a mais que nós temos aí quando agora a gente não tem intervalos definidos? Lá a gente tinha entre 0 e 2π na grande maioria dos exercícios. Em R, é isso que muda. Então agora eu tenho uma ideia, tenho que lembrar, lá daquelas aulas iniciais que a gente falava de arcos côncavos. Arcos côncavos eram arcos com mesma extremidade, porém em voltas distintas. Lembrou? Pegaria um arco de 30, um côncavo a ele seria 390 na segunda volta, 750 na terceira volta e assim sucessivamente. A gente vai ter que colocar aquele rabinho agora ao lado das raízes, nada mais, nada menos do que isso. Então bora lá resolver algumas equações como exemplo para você ver que isso daí não é difícil. Então, primeira coisa, seno de x igual a meio. Seno, qual que era o eixo? Sem sono, meio, para cima. Então, imagine aqui, ó, seno, o valor aqui de 1 meio, já sei que é para cima. Então ele vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante. Ou se não, você lembra do nosso macetinho. Setaco mais 12, 13, 14. Seno positivo no primeiro e no segundo, tangente primeiro e terceiro e cosseno no primeiro e quarto. Bom, eu fazendo esse risquinho do eixo seno aqui, você já sabe que ele vai ter uma raiz ali no primeiro e no segundo quadrante. Vamos localizar essas raízes então. Vem para cá, vem uma para o primeiro quadrante e uma para o segundo quadrante. Como é que eu faço para localizar aqui no primeiro quadrante? É só procurar na tabela dos ângulos notáveis. Normalmente ele vai te dar algum valor lá notável. Seno de... Qual ângulo resulta em meio? 30 graus. Então você vai lá e vai marcar 30 graus aqui. Ok? Vamos fazer a conversão disso daí para radianos? Já decorou, né? Π sobre quanto? 180 sobre quanto que dá 30? 180 sobre 6 ou π sobre 6 radianos. Vamos deixar nessa forma aqui de radianos. Π sobre 6. Muito bem. E aqui no segundo quadrante, qual que era o esquema para a gente descobrir qual é a raiz simétrica ou equivalente de 30 aqui no segundo? Tinha que fazer aquele esqueminha, quanto falta, né? Então você tem aqui uma raiz aqui e temos essa outra. Quanto falta para 180? 150. Ou seja, é só fazer 180 menos 30. Ora, 150. Em radianos, quantas vezes 30 dá 150? 5, né? Então 5 vezes π sobre 6. 5 vezes 30, 150. Então, em radianos, 5π sobre 6. Localizou as duas raízes. E aí você iria colocar a sua resposta. X é igual a π sobre 6 ou x é igual a 5π sobre 6. Mas agora não acabou aqui. Você tem que colocar um detalhe a mais. Vamos pensar. Todos os arcos côncavos a 30 graus. Eu tenho que colocar o rabinho, que representa todos os arcos côncavos a ele. Para representar isso, a gente colocava mais 2kπ. Então você vai escrever assim, ó, solução, share, x pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 6, acrescenta o rabinho, mais 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 6, mais 2kπ. E fecha chaves e está resolvido a primeira equaçãozinha trigonométrica para vocês aí. Beleza? Claro, esse aqui é um exemplo tranquilo, vou dificultar daqui a pouco. Vamos fazer uns exemplozinhos mais difíceis. Ok? E aí, vamos para a letra B então aí com vocês. Mais exemplos. Letra B. Imagine agora a seguinte equação trigonométrica. Cosseno de x igual a 0. Cosseno de x igual a 0. Beleza? Pode ser? Então, cosseno de x igual a 0. Deixa eu apagar isso daqui. Tá bom, apagar tudo, eu já faço de novo. Sem problema.
problemas, estamos bem equipados. Bora fazer a nossa circunferência. Opa, caiu no chão. Está lá a nossa circunferência. E agora o nosso plano cartesiano. Ok. Está aí o nosso ciclo trigonométrico. Vou organizar melhor aqui. Agora não cai mais as coisas. Bom, cosseno de x igual a zero. Qual que era o eixo do cosseno? Cosseno com sono deitadinho. Então pensa assim. Esse é o eixo do cosseno. O maior valor dele é 1 e o menor é menos 1. Aqui dentro do ciclo, que é o raio. Ora, vamos identificar quais os ângulos que o cosseno vale zero. Vem na extremidade, ó, 90 graus. Se você refletir aqui, vai dar no zero. E 270, que está nessa extremidade aqui. Em radianos, vamos colocar aqui em radianos, isso daqui é π sobre 2. E isso daqui é 3 vezes 90, ou seja, 3π sobre 2. Basicamente acabou. Tá? Porém, todas as equações em que você dá apenas meia volta para chegar de uma raiz até a outra, ó, o intervalo entre uma raiz e outra é de meia volta. O que eu vou fazer quando isso daqui acontecer? Eu não vou colocar mais 2κπ para cada uma delas. A gente consegue representar numa única resposta isso. E a gente vai pegar a menor. Então eu vou escrever assim, ó, x é igual a π sobre 2, que é a menor das raízes, e colocar o rabinho assim, ó, mais k vezes π. Isso aqui me representa as duas raízes de forma simultânea. Se você vai atribuindo valores de k, quando eu coloco 0, eu estou em 90. Quando eu coloco 1, eu estou em 270. Quando eu coloco 2, já estou lá na segunda volta. Daí, nós estamos daí em 450. Beleza? Então, como é que vai ficar a tua resposta nesse caso aqui? X pertence aos reais. Tal que x é igual a π sobre 2 mais kπ. E aí, fechou mais um exemplo. Belezinha? Tranquilo esse, né? Mais, prof, mais? Beleza. Então, bora lá, letra C. Sei que vocês pediram e estão gostando. Isso é uma delícia, né? Então, vamos pegar agora assim uma com tangente. Tangente de 2x igual a raiz de 3. Tangente de 2x igual a raiz de 3. Ok, meus queridos. Vamos apagar aqui então. Vamos aproveitar esse ladinho do quadro. Então, olha só, agora eu coloquei um arco diferente de x. Estava muito fácil, né? Era só localizar e colocar o rabinho. Agora, quando for 2x, então para ficar didático, nós vamos fazer o seguinte. Por uma questão didática, eu vou chamar 2x de uma outra letra. Por exemplo, alfa. 2x é igual a alfa. E a tua equação trigonométrica vai passar a ser essa daqui. Tangente de alfa é igual a raiz de 3. A princípio, nós vamos resolver essa equação, só para localizar as extremidades. Depois, nós voltamos e substituímos o alfa por 2x. Fechou? Então, olha aqui o que vai acontecer. Bora! Olha que bonitinho nosso ciclo. Tá? Vamos lembrar lá então. Aonde que a tangente é positiva? Lembra os quadrantes? Se não lembra, não tem problema, mas é só falar se tá com 12, 13 e 14, vem automaticamente, ó. Tá com 13, 1 e 3. Então a tangente era positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Lá no primeiro quadrante, lembra lá da tabelinha dos ângulos notáveis?
Qual o ângulo cuja tangente vale a raiz de 3 mesmo? A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. 60 graus, né, meus queridos? Então ela está aqui em cima. Seria aqui, 60 graus. E teríamos aqui um ângulo lá no terceiro quadrante equivalente de 60. Qual que seria o ângulo, então? Seria o ângulo de... Qual que é a regra no terceiro quadrante? Lembra? Federação Paranaense de Futebol. Falta, falta. Passa de 180 a 60. Seria 240 graus. Belezinha? Porém, você percebeu que para a função tangente, a cada meia volta, chega na mesma raiz. Ou seja, chega novamente em uma outra raiz que está no intervalo aí. Ora, não preciso de colocar esse cara mais 2κ e esse cara mais 2κ se você tem um intervalo de meia volta. Nós pegamos a menor das raízes e colocamos apenas mais κ. Então a tua resposta, vamos converter para radiano, fica mais elegante. Pode trabalhar em graus sem problema nenhum. Em radianos isso seria π sobre 3, 180 sobre 3. E quantas vezes 60 dá 240? 4. 4π sobre 3. Porém, a tua resposta final, você vai colocar assim, ó. X não, eu estou falando que agora é um ângulo alfa. Alfa seria igual a π sobre 3 mais κ. Gente, é alfa que eu quero? Não, lembra que o alfa foi um artifício? Alfa era 2x. Então você tem que voltar agora e substituir o alfa por 2x, porque a nossa pergunta é o valor de x. Então eu vou substituir o alfa por 2x para terminar. π sobre 3 mais κ. Como é que vai ficar isso? Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então você vai ter que x é igual a π divididos por π sobre 3. Vai passar o 2 dividindo, fica π sobre 6. Mais κ divididos por 2. Essa é a resposta final. Coloca ali no teu conjunto de solução. Share. Tá o quê? X é igual a π sobre 6 mais κ sobre 2. Muito bem. Então o que a gente fez? A gente já viu 3 exemplos de equações trigonométricas e eu vou passar mais um exercício para fechar a parte teórica da aula e na sequência eu vou postar também as resoluções dos exercícios de sala. Belezinha? Muito bem. Exercício número 2. Olha o exercício que eu vou propor a vocês. Determine o número de soluções da equação seno de 2x igual a raiz de 3 sobre 2 no intervalo que vai no intervalo, claro que x pertence a reais, de 0 até 720 graus ou 4π radianos. Vou deixar em graus, esse exercício fica mais fácil a gente resolver. Belezinha? O exercício perguntou o número de soluções que nós temos nesse intervalo aí. Então é legal a gente fazer a solução geral, que é o que a gente está fazendo, e depois contar as soluções de uma forma simples. Isso aqui ajuda bastante. Então bora lá. Seno de 2x igual a raiz de 3 sobre 2. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar o 2x de alfa. A mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Pense, seno de 2x igual a alfa. Então agora eu vou escrever seno de alfa igual a raiz de 3 sobre 2. Vai ficar mais simples de ser resolvido. Vamos lá fazer identificar o nosso ciclo trigonométrico, localizar as raízes.
E aí vai ficar assim. Ok? Olha só. Seno, raiz de 3 sobre 2. Eu já faço assim, ó, isso daqui já me ajuda a saber aonde é que o seno é positivo. Quando eu faço essa flechinha, deixa eu fazer em vermelho que deixa que fica mais clarinho. Fiz azul e vermelho. Você já sabe, ó, eixo do seno sem sono para cima. Então aqui, ó, que é 0. Aqui lembrando que é 1, o maior valor dele. Um ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2. Você vai ter um valor para cá e um valor para cá. Um valor no primeiro e um valor no segundo quadrante. Ok, tranquilaço. Caso esqueça desse detalhe, faz assim, setaco, 12, 13, 14. Show de bola. Vem aqui para o primeiro quadrante. Primeiro quadrante é onde que o seno vale raiz de 3 sobre 2. Lembra da tabela dos ângulos notáveis, 60 graus, muito bem. 60 graus. Convertendo isso daqui para radianos, π sobre 3. Show de bola? E aqui no segundo quadrante, falta 60 para 180. Faltar é descontar de 180 a 60, vai dar 120 graus. Ou em radianos, 2π sobre 3, ou seja, 2 vezes 60. Mas esse exercício eu falei que nós vamos trabalhar em graus, que é mais fácil de a gente contar, porque eu quero saber o número de soluções que nós vamos ter. Então aqui nós teríamos duas expressões. Uma solução seria 60 graus, x não, né? Lembra que eu estou chamando de alfa. Seria alfa 1, alfa', 60 graus mais 360K. Por que 360K? Porque para chegar de novo no 360 eu teria que dar voltas completas. Por isso, múltiplos de 360 graus. Mas o nosso alfa é 2x. Então eu venho aqui e troco isso daqui por 2x. Então eu vou ter assim, 2x igual a 60 mais 360K. Logo, x vai ficar igual a 30 mais 180K. Resolveu a primeira parte do problema. Ok? 180 graus. Vai fazer a mesma coisa para o 120. Faz a mesma coisa ali, ó. 2x é igual a 120, que é o nosso alfa, ali, duas linhas, mais 360K. E o 2 vai passar dividindo, você vai ter que x é igual a 60 mais 180K. As duas resoluções, as duas soluções estariam aqui. Porém, isso daqui seria para x pertencente aos reais. Teria terminado o teu problema aqui. Só que daí o cara quer saber o quê? Todas as soluções no intervalo de 0 a 720 para isso daqui. Beleza? Não é essas duas. Isso daqui virou isso. Perceba. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essas duas e nós vamos atribuir valores para cá. E vamos contar. Não esqueça que é entre 0 e 720. Vou apagar aqui para a gente terminar o exercício. Para a primeira equação, x é igual a 30 graus mais múltiplos de 180K. Quando você joga valores para cá, se eu falasse assim, ó, k igual a 0, teria uma raiz. A primeira raiz seria 30. Quando eu tivesse k igual a 1, eu teria x igual a 180 mais 30, 210. E assim sucessivamente. Como eu perguntei qual é o número de soluções, quantas soluções nós queremos, não pode ultrapassar 720. Qual o valor de k que eu ia jogar aqui de tal forma que eu ultrapassasse 720? Vamos pensar. Ora, se eu colocar 4 vezes 720, 4 vezes 180, não dá 720? Dá. 4 vezes 180, 720. Somado com 30, 750. Ultrapassaria. Porém, então eu tenho que pegar um valor menor. Eu posso no máximo chegar aqui no k igual a 3. Por quê? 3 vezes 180, 540. Mais 30, 570. Se eu contasse assim, ó, quantos números deu do 0 até o 3?
4. Então, para essa equação, naquele intervalo pré-definido, nós teríamos 4 soluções. Tudo bem? E utilizando a outra equação agora, vamos ver quantas soluções nós teríamos. Agora, utilizando a segunda, que foi x igual a 60 graus mais 180k, teríamos o seguinte. Faça a mesma ideia. K igual a 0, teria x igual a 60. E agora eu vou pensar, qual é o valor de K que eu não vou ultrapassar? Novamente, o K não pode ser maior do que 4. Não pode ser nem ser igual a 4, tem que ser menor do que 4. O máximo que eu vou conseguir vai ser 3. Quando o K é 3, 180 vezes 3, 540, mais 60, 600 graus. Essa seria a última das soluções. A maior solução aí seria 600 graus. Tá? Vou colocar graus aqui, fica bonitinho. Novamente, nós teríamos aqui mais 4 soluções, do 0 até o 3. Então, totalizaríamos aí 4 soluções da primeira, mais 4 soluções da segunda, teríamos um total de 8 soluções. Esse é um tipo de exercício clássico, tá? Você tem que saber fazer, porque pode cair nos vestibulares, tá? Muito cobrado aí alguns vestibulares, essa parte da trigonometria. Então, é bom saber trabalhar com intervalos em reais. Espero que tenham entendido as minhas soluções. Qualquer coisa você volta no vídeo, vê de novo com calma, porque algumas coisas talvez tenham passado de forma rápida, tá? Mas você tem a vantagem agora que você pode voltar. E na sequência eu vou postar a resolução dos exercícios de sala. Acompanhe comigo, não deixe de acompanhar. Valeu, meus queridos? Então essa foi a nossa aula de sexta-feira, aula do dia 25. Estou até meio perdido nessa quarentena, acho que hoje é dia 25, né? Então é isso. Grande abraço!